Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho na Praia de Cabo Branco, João Pessoa, na Paraíba. Espero que todos aqui estejam em paz e com muita saúde. Boa noite, Maria Helena, Sandra. Sejam muito bem-vindos à nossa página e que possamos ter uma noite proveitosa. Antes de passarmos a palavra à palestrante dessa noite, vamos fazer uma leitura, a prece, então ela fará a explanação. Vamos fazer a leitura do livro Coragem. Estão vendo? O livro é de Francisco Cândido Xavier, Por Espíritos Diversos. E a mensagem que veio para nós foi Trabalho Sempre, do capítulo 19. Trabalho será sempre prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás, sem demora, o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanem o coração, insiste nele com a bênção das horas. Ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque, trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Emmanuel. Vamos orar. Convidamos nesse instante todos que aqui se encontram para que possam buscar uma posição confortável, aqueles que desejarem fechar seus olhos, da melhor forma que você consegue se conectar com a espiritualidade superior. Pai de todos nós, que as tuas bênçãos recaiam sobre este grupo, sobre esta equipe, esta família Evampra, Evangelho na Praia. Que onde quer que haja um de nós evampeiros, que a tua bondade, a tua luz, o teu amor, a tua justiça se faça presente. E como elos de amor, irradiamos essas bênçãos para todos os nossos irmãos em todos os lugares deste lindo planeta. Que Jesus possa abençoar a todos nós, aos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Maria nos envolva em seu manto de amor e que possa
a espiritualidade amiga iluminar a fala da nossa amiga que hoje nos presenteia com sua palestra. Sendo assim, Senhor, que todos nós possamos estar em paz e com saúde, hoje e sempre, que assim seja. Bem, e hoje a nossa palestra tem o tema Limites e Necessidades da Encarnação. E quem vai falar para nós é a amiga, irmã Selma Trigo Oliveira, que é trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e ela faz parte da equipe e coordena essa equipe de planejamento da educação mediúnica da casa. Hoje, aqui conosco, na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, virtualmente, para todos nós, Selma Trigo Oliveira. Uma boa palestra, Selma. Obrigada, querida. A palavra está... Amigos, queridos do Evandro de João Pessoa, todo o meu carinho, uma boa noite, com muita alegria que estou aqui com vocês pela primeira vez, né? Gratidão pela oportunidade do trabalho. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, e o nosso item é o limite da encarnação, 25, 24, 25 e 26. Então, nós vamos estudar esse capítulo. Interessante que a primeira questão que está aqui em pauta é o limite da encarnação. E vem uma pergunta: quais são os limites da encarnação? E aí, antes de a gente entrar nesse detalhe da resposta a essa questão, precisamos compreender que encarnar é assumir um novo corpo. Reencarnar é retornar uma nova experiência, retornar uma nova existência para uma nova experiência nesse novo corpo, né? Então, encarnar é assumir um corpo, reencarnar é viver experiências com uma nova existência. Isso é importante. Quando veio essa pergunta no Evangelho, quais são os limites da encarnação? Eu lembrei aqui da questão do Livro dos Espíritos, questão 168, que Kardec perguntou aos espíritos: o número das existências corporais é limitado ou o espírito encarna perpetuamente? Perpetuamente quer dizer para sempre, né? Você está preso, prisão perpétua, prisão para sempre. Né? Não tem liberdade, não tem saída. Né? E aí, os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Claro, nós sabemos muito bem que a reencarnação não é para ter o quê? Não é para ter derrota. A encarnação é para ter vitórias. Né? Mesmo que eu, numa determinada existência, eu caminhe a passos lentos, de qualquer forma, eu planejei aí uma coisa mais confortável para a minha vida e me foi permitido, confortável no sentido de esforço, né, de busca, de participação ativa na vida pessoal, familiar, social, seja lá como for. Então, eu vou mais lentamente, mas eu vou. Para trás a gente não volta. Isso não voltamos. É sempre progresso, né? Então, ele diz, há passos, né? Passo no caminho do progresso, que esse é o grande objetivo nosso, alcançar o progresso. E diz assim, se despojar de todas as suas impurezas. Aí que está o negócio, das suas impurezas. Nascemos simples e ignorantes,
com todas as oportunidades dadas por Deus, a semente divina plantada em nós, que são as potências da alma, que Leon Denis tanto fala muito bem sobre elas, para que possamos o quê? Através de uma das potências mais importantes, que é a vontade, impulsionar as demais potências para, passo a passo, caminharmos para o progresso, porque a reencarnação ela tem um limite que depende de nós, né? Aí ele continua, os espíritos continuaram dizendo, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, quando ficarmos todos livres das impurezas que nós construímos. Por isso que eu falei de nascermos simples e ignorantes, Deus nos propôs todas as oportunidades por igual, ninguém para mais, ninguém para menos, ele não tem preferência, ele ama a todos. E as potências divinas em nós, quando somos criados, está ali a sementinha para ser desenvolvida, né? E a vontade é a primeira de todas para impulsionar, que é ela que empurra as demais mais potências da alma. Bom, está tudo ali. Mas aí a gente fez tanta mistura, tanta confusão, uma mistureba danada, e fomos acertando e fomos errando, né? E aí, nessa mistura, fomos criando dificuldades daqui, dali, fomos acertando dali, dacolá, e aí as questões foram se acumulando. Isso aqui fala das impurezas, não é? Então, quando diz aqui no livro, no Evangelho, assim, a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Não tem. Por que não tem limites nitidamente traçados? Porque depende de nós, individualidade, cada um de nós. Não depende da minha mãe, não depende do meu pai, do meu irmão, do meu amigo, não. Depende de mim, depende de você. Cada um de nós. É individual essa questão do limite traçados pela reencarnação. E a encarnação, no caso, a encarnação, ela é mais ativa, mais propensa a planetas que estão num patamar, né, ainda de muito atraso de evolução. Né? Nós vivemos num sistema solar que tem vários planetas. Esse sistema solar que estamos incluídos está envolvido em um grupo de sistemas solar, que é a galáxia, e existem milhões e milhões de galáxias. Vamos lembrar Jesus? Vamos lembrar Jesus? Como Jesus diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Agora, quem escolhe a morada somos nós, né? Quem escolhe a morada somos nós. Quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? E outra coisa que precisamos estar atento, o planeta, ele vai sofrendo o quê? As suas próprias mudanças, né? Estamos ligados? Estamos ligados? Nós viemos aqui para passear ou viemos aqui para transformar? Né? Modificar, aprender, evoluir, crescer como espírito, né? É como Eurípides fala, reencarnar não é simplesmente vir para dar um passeio por aqui, isso é com as minhas palavras, né? Há um sentido útil para isso, né? E como estamos num planeta dentro do nosso sistema solar, né? Com espíritos de terceira ordem, olha isso, hein? Que são os imperfeitos, né? No nosso caso. Então, o que acontece? Nós precisamos, a ambiência fluídica planetária, né? Prevalece, favorece a necessidade que nós tenhamos, claro, um corpo físico, né? Mas um corpo físico que nos limite.
não é perpetuamente, como está lá na pergunta de Kardec. Não é perpetuamente. Mas o tempo independe, é variável para cada um. Então, um corpo limitado, um corpo denso, um corpo fragilizado, um corpo com uma série de questões que limitam com 5 sentidos físicos, né? Que partindo de um espaço e tempo a gente não consegue mais perceber nada, ouvir nada, ver nada, limitados num aparelho que, de qualquer forma, devemos agradecer a Deus a bênção desse corpo. Então, por quê? Porque nós estamos num planeta que não favorece um corpo por conta da nosso atraso espiritual, porque quanto mais evoluímos, quanto mais colocamos em prática o nosso livre-arbítrio adequadamente, pela vontade de evoluir, de crescer e de se superar, melhor as nossas condições, o quê? Físicas. Porque o campo, nós estamos aqui, cada um de nós, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, estamos vibrando o tempo todo. Pensamento é energia. Sentimento misturado, cruzando, entrecruzando. E aí a gente emite para o nosso campo vibracional da nossa casa Terra uma energia muito ainda destrutiva, pesada. Então, não pode ser um corpo, não tem porquê um espírito que já está numa etapa mais evoluída e que à medida que ele se desprende, que ele sai dessa limitação, dessa impureza moral, impureza espiritual, que está contido na mente, a mente pura, sentimentos, emoções, moralidade, ele vai ficando livre desse peso. E, naturalmente, ele vai gradativamente passando para um grau de evolução que o possibilita uma vivência em planetas que fluidicamente são mais favoráveis às condições dele. Então, com isso, como está aqui também, né? O que acontece? O corpo, ele vai se depurando. Essas necessidades fisiológicas, essas fragilidades com as doenças, né? Com os limites de percepção das coisas, vão sendo reduzidas, vão como se fosse se depurando. E, naturalmente, se o espírito se depura, os corpos são mais leves, mais sutis. E aí ele vai chegando a um ponto de um limite, né, de evolução que necessariamente ele chega a um patamar que até o próprio perispírito, que é o corpo de nós, nosso corpo espiritual, esse corpo, ele também vai depurando-se, né? Nós sabemos das camadas perispirituais, aquela que fica mais próxima da Terra, aquela que a gente desencarna, fica lá, o duplo etéreo, né? Aí vamos começar tudo de novo. E aí a gente vai se depurando de tal forma que mistura, fica uma coisa quase que o próprio espírito, num campo de vibração extremamente especial. Mas ali não tem essa coisa da limitação da moralidade, dos pensamentos, dos sentimentos, né? Eles estão no outro, do apego. São questões que a gente vai pesando. Vamos até pensar aqui, né? Uma coisa muito, muito interessante. O que depende para a gente mudar? O que depende para a gente se aprimorar? O que depende para a gente sair dessa prisão física, que não deixa de ser uma prisão, né,
porque estamos limitados. Imagina se não tivéssemos, né? Para vivenciarmos em outros planetas mais elevados. Não vamos ficar de asinha passeando no bosque perto do lago, não é isso. Isso é fantasia de outras religiões ou fantasia de autores de novela, não é a realidade. Nós temos muito trabalho à medida que a gente evolui, que a gente se apura, que a gente vai vencendo as barreiras materiais, né? As barreiras materiais grosseiras, né? Que vamos nos tornando mais leves, menos necessário a tanta reencarnação, né? Reencarnar de novo, novo corpo, novamente. A gente está nesse exercício há quantos milhões e milhões de anos, né? Nesse exercício. Desde que saímos do processo do princípio inteligente e alcançamos a condição hominal. Aí começou o processo, né? Aí começou o processo. E aí? Mas nós hoje estamos num patamar de inteligência de compreender essas diferenças. Então, estamos num corpo contido que não nos favorece tanta movimentação e realização limitado, tudo limitado. Os espíritos de classes superiores, mas na classe superior, no sentido esse superior, entre aspas, é de gradação, de pureza de alma, de pureza do pensar, do sentir, da pureza da ação em favor do próximo. Porque esses espíritos que chegam em determinadas evoluções espirituais, eles, quando falam em desapego, eles estão desprendidos de detalhinhos, eles estão olhando o todo. Primeiro que a visão vai saindo dessa que a gente tem aqui para uma visão do todo. Uma visão do todo, e eles se tornam livres para estar viajando e estar em contato com outros planetas e em tarefa. E os emissários de Deus, cadê? Os seguidores do Cristo, que também estão aí em vários orbes dos planetas, vários planetas em movimento, em ajuda à evolução daqueles outros espíritos. Entendeu? Sai dessa questão limitada nossa. Quer um exemplo? Mas nós precisamos despertar para essa realidade. Então, os corpos desses espíritos mais evoluídos estão quase fluídicos. Essa necessidade de encarnar, ela vai perdendo o seu sentido nesta visão de necessidade nossa aqui no planeta Terra. Né? No planeta Terra. Mas, outra coisa que a gente precisa estar atenta, está aqui na questão 170 também, do Livro dos Espíritos, que diz assim: o que se torna espírito depois da última encarnação? Da última encarnação. Espírito bem-aventurado, ele é espírito puro. Vai levar um tempo aí, mas a gente pode chegar a espírito puro, isso é o prêmio maior. O que é o espírito puro? O espírito liberto de qualquer mazela de sentimentos, de pensamentos, que não sejam para o bem, para o servir, para o atender ao próximo, para trabalhos até que a gente não tem nem noção, até na ajuda. Por que esses espíritos que ajudaram Jesus, né? Eu falo muito assim, entre aspas, os cientistas espirituais, né? Que ajudaram, fazem parte da equipe de Jesus, que ajudaram essa estruturação toda da formação do planeta Terra. É por aí, gente. É por aí, esse é o caminho. Vamos sair das pequenas coisas para as grandes coisas. Claro que vamos levar tempo. Mas o que a gente não pode perder é o tempo da reencarnação. Isso que a gente não pode perder. Mas você disse que a gente não anda para trás. Não anda.
Não anda. Mas é como ir a um passeio, né? Ir a um lugar simplesmente para passear e não para tirar dali o usufruto para o seu próprio progresso, aquilo que realmente é útil. Nós nos distraímos muito, nos distraímos muito. E isso, com certeza, é necessário que a gente vá e volta, vai e volta. Os desacertos são muitos. A gente custa ajustar o ponto certo. Te leva um tempo, né? Nós estamos... Jesus, por exemplo, né? Esteve aqui na Terra, né? Reencarnou, né? Reencarnou. E aí? Trouxe aí as dicas. A casa do meu pai tem muitas moradas. Se liga, há quanto tempo? 2000 e poucos anos atrás. Vou falar igual o jovem. Se liga, se liga. A casa do meu pai tem muitas moradas. Ó, entendeu o que eu quero falar? Ó, não entendemos nada. Não entendemos naquele tempo, nós não entendemos, e pelo jeito agora ainda não estamos entendendo. O pessoal está procurando aí a Marte, foi a Lua, ia não sei aonde, e nem resolveram ainda a situação aqui. Estão preocupados, curiosos com o que está acontecendo no outro planeta. Toda a casa do meu pai tem muitas moradas, então os planetas estão povoados. As condições é que são diferentes. As condições, se a gente pode dizer assim, entre aspas, materiais, se é que existe essa matéria densa, limitante, que a gente conhece, né? Então, a casa do meu pai tem muitas... Casa do meu pai não, que não é pai só dele, é nosso, né? A casa do pai tem muitas moradas, né? Se a gente for lembrar aqui dos exilados de Capela, né? O que aconteceu ali? Porque, ó, o que está acontecendo? Está vendo muitos movimentos. Está havendo muitos movimentos para lá e para cá. O que nós estamos... Vamos começar por nós, né? O que nós estamos fazendo no cuidado do nosso corpo? O planeta está todo mexido. Essa pandemia que chegou, ela está promovida pelos sentimentos e pensamentos irradiados pelo planeta inteiro. E aí veio de uma forma pedagogicamente correta por Deus para dizer para a gente assim, ó, vocês parem e pensem. Observem como vocês são limitados. Nós estamos com medo de um dos outros. Olha que situação que surgiu, hein? Estamos presos, limitados, assustados, não nos abraçamos mais. Não nos abraçamos mais, não podemos nos confraternizar. Olha a lição aí pedagógica de Deus. Eu até falei uma vez numa gravação que teve no CELD, que eu disse que Deus nos colocou na cadeirinha do pensamento, assim como a gente faz com as crianças na educação infantil. Senta aí na cadeirinha do pensamento e reflita. Reflita a vida. Reflita os valores que você tem dentro de você, que pode botar em prática e que está perdendo tempo. Ó. Tempo aqui, para Deus, tempo não é dinheiro, tempo é evolução. E o que você está fazendo do seu tempo? E olha o que acontece. O que está acontecendo, meus amigos? O que a gente está vendo? O desrespeito com o nosso corpo. O desrespeito com o nosso próximo. Né? A falta de saber lidar com o livre-arbítrio, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente desenvolva o livre-arbítrio, porque esses espíritos que estão em patamar de evolução superior a nós, que estão vivendo em planetas mais depurados, em que o fluido é diferenciado, é que ele está na condição pura de espírito, nem necessita mais de corpo perispiritual, ele se mistura. Está tão fluídico o corpo perispiritual que ele se mistura com o próprio espírito.
Por quê? Ele sabe bem utilizar o livre-arbítrio. Nós não sabemos utilizar da autonomia. E aí, vivemos num planeta de desordem, desrespeito, desamor, né? É o que se vira. Desculpe o termo, que se dane aí. A lei do que se dane, se vira. Dá seu jeito. Eu quero viver. Nós vivemos distraídos. A necessidade de viver os prazeres materiais num momento tão delicado de preservação do maior presente na existência, neste planeta, que é o nosso corpo. Nós precisamos dessa materialização aqui, desse material aqui, limitante, frágil, denso, tudo isso. Mas nós precisamos dele, porque ele que vai nos ajudar no movimento da vida. Expiação mesmo, expiação mesmo. Vamos passar por muitas, estamos passando. Mas tem gente que ligou o alô, tô nem aí. Então, como nós vamos sair desse, como está escrito aqui no Livro dos Espíritos, né? Dessa reencarnação. A reencarnação é uma coisa, tudo muito lindo, tudo muito bonitinho, mas há toda uma complexidade aí, né? Complexidade moral, complexidade espiritual e complexidade material. Complexidade moral, porque conforme a minha condição de vida e outras existências, eu trago aí um currículo que traz as minhas linhas positivas de realização ou de vitórias conquistadas e uma lista daquelas que estão aí complicadas, emboladas, travadas, que precisam ser ajustadas. Essa é a realidade, né? E espiritual, porque entramos em comprometimento por conta dessa nossa falta de saber bem lidar com o nosso livre-arbítrio, né? Nós nos comprometemos uns com os outros, ferimos, fazemos sofrer. Como é que eu posso estar liberto fora dessa prisão, entre aspas? É uma boa prisão, uma prisão reflexiva, né? É necessária essa prisão, porque nós não teríamos, nem isso aí, eu estou só conjecturando, né? Imagina nós com essa maturidade espiritual que estamos, num corpo totalmente liberto dessa matéria densa. O que a gente ia fazer? Porque já estão fazendo, numa situação que a gente está vivendo, onde falta o amor e o respeito, né? Ao próximo. Ligou e tô nem aí, tá aí, não tá nem aí com o seu corpo. Presente de Deus, oferta de Deus para você poder exercitar todo o processo reencarnatório que precisa, que necessita fazer. Tá nem aí. Então, é perpétuo? Vai ser perpétuo? Não, perpétuo não é, mas uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Então, eu respeitar, eu cuidar, eu tratar do meu corpo, eu zelar, alimentar o meu corpo, ele é meu instrumento de evolução também. Então, isso é importante. Esses espíritos, como está aqui no Evangelho, ele diz assim, em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, o corpo, menos pesado e menos grosseiro, disse aqui. E por consequência, menos sujeito às vicissitudes, que é o que a gente está passando agora, né? Fora as vicissitudes particulares. Nós estamos vivendo uma vicissitude coletiva. Aí eu falei nos exilados de Capela e não completei.
Eu vou voltar neles. Além disso, nós estamos deixando a nossa casa maior, porque a gente é tão egoísta, que a gente fecha esse conceito de casa só o meu espaço, onde eu durmo com a minha família. A nossa casa maior, esses espíritos que já estão avançados, têm um corpo menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, foi conquista. Então, eles se sentem mais livres, né? Então, o que é? E vivem com menos sofrimento. Já é um outro patamar de classificação de espírito, que eu até coloquei aqui, que pode ser até da segunda ordem dos bons espíritos. Que a gente até se vê por aí, mesmo nesse planeta louco que a gente vive aqui, né? Tão complicado. Que a gente complica, o planeta não está complicado, nós que complicamos. Então, meus amigos, quando ele diz, então nós precisamos cuidar da nossa casa, a nossa casa no sentido geral. Eu lembro uma vez que numa aula com Altivo, é um assunto que tem a ver, falando sobre laços de família, quando desencarna, ele às vezes dava algumas aulas, não, muitas aulas, mas numa das aulas que ele dava, eu estava, e ele falou dos laços de família. A tendência do espírito é perder esse conceito pegajoso, vamos dizer assim, vamos dizer, egoísta nosso, né, de laço de família, é uma coisa muito só nossa, né? O espírito vai, à medida que evolui isso para ele, a família passa a ser com uma visão mais universal. Não é mais minha mãe, meu pai, até a reencarnação favorece isso, né? Momentos assim, momentos assados, vivendo esse papel ou aquele papel, porque cada papel que eu vivo, cada papel no sentido de representatividade como encarnada, que a gente vive, tem um sentido útil, está dentro de uma programação de evolução, de crescimento, né? Está dentro de uma lição que eu preciso viver. Né? Agora, o que ele diz? Eu que não fiquei, falei, mas como assim vai perdendo? Pô, é minha mãe, quer dizer, daqui a pouco minha mãe está por aí, não está nem aí mais aqui para a gente, não está mesmo não, ela já está vivendo outras experiências, dependendo da evolução do espírito ou da mãe, pode ser de lado de quem for, ele vai estar pensando em outros momentos. Eu lembro também que meu padrasto, ele desencarnou na primeira leva aí dos desencarnados da dengue hemorrágica. Da dengue, né? E ele foi nessa leva com a dengue hemorrágica, desencarnou. E passava um tempo, né, para saber notícia dele, soubemos algumas, depois não passou um bom tempo, alguns anos, eu pedi uma informação com o doutor Erma sobre ele. E ele pedia desculpas àquele grupo familiar, mas ele estava com uma missão, junto à espiritualidade, de trabalhar junto aos índios, porque ele tinha encarnações outras, sido um dos grupos dos homens brancos, que levou a doença até eles, imagina, né? Então, as vinculações que a gente tem como conceito para a nossa vida são vinculações egoístas, né? Que na realidade é de apego. Os espíritos que estão num patamar mais evoluído, eles estão livres dessas impurezas, essas poeirinhas, né? Tem um termo que Leon Denis diz, sacode coeiro, né? Como se fosse uma coisa de criança, sacode o coeiro, a poeira do coeiro, e segue, né? Segue, né? Desprenda. E é isso que a gente faz o tempo todo aqui no plano terreno, exercitando o desapego, né? Da família. Então, quando diz as vicissitudes da vida, é porque o corpo ele é limitado. Então, às vezes, nós espíritos, quando estamos conectados
alinhados, ou no esforço do alinhamento com os espíritos superiores, em alinhamento com... Nós podemos aqui mesmo, ainda como encarnado, mesmo nessa limitação, ter momentos, nem que seja no sono, durante o sono, ou momentos de silêncio interior, ter conexões e sensações agradáveis pela aproximação, por merecimento de espíritos que nos querem bem e que estão num patamar de evolução superior ao nosso. Mas eles estão vendo o nosso esforço, o nosso interesse de melhoria. Então, eles estão ali, aquele refrigério, vamos dizer assim, né? E por quê? Porque a nossa sensibilidade está aberta. Mas não falo só em sensibilidade mediúnica, não. Sensibilidade espiritual, aquilo que é nosso. Nossos canais espirituais se abrem. E quando a gente está no trabalho do bem, e trabalho do bem eu não estou falando aqui que é só no serviço social do centro que a gente frequenta, não. O trabalho no bem começa nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, começa no nosso dia a dia diante da vida, né? O trato do corpo, o trato do campo espiritual é essa convivência no vencer a nós mesmos nas nossas questões morais. E quando os espíritos veem esse esforço, eles se aproximam, eles arejam, eles nos dão um refrigério, né? A gente pode sentir a presença, sentir. E olha que delícia! E muitas vezes somos levados a locais que até então a gente possa ir, mas que são extremamente agradáveis, se formos levar em conta, né? Aqui, o local onde a gente vive, o planeta que a gente vive, né? E nós estamos passando por uma fase que o planeta tá mudando. Ó, a transição planetária, Kardec falou isso lá atrás, a gente vê isso lá na Gênese. Lá na Gênese, Kardec já vinha avisando. Olha quantos anos que foi escrito, há quanto tempo. Tem um pedacinho aqui que eu vou até ler, que é muito importante e interessante, que ele diz: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente e moralmente. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente. E diz: o globo sofreu transformações constatadas pela ciência. A ciência está constatando. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. O planeta, olha só, as desencarnes coletivos estão ocorrendo. Eu vi no Face, eu tenho usado o Face, mas eu abri o Face e vi uma pessoa dizer que todos os que estão desencarnando de coronavírus são aqueles que não souberam amar. Eu tive que entrar, né? Eu falei: que isso, gente? Que é isso? Que é isso? Que fala é essa? Né? Aí escrevi lá: não é bem assim, não. Né? Quem somos nós para sabermos que esses espíritos já estão desencarnando, passaram pela dose da expiação, né? Que muitos entubados, tudo isso. Olha como o corpo ficou maltratado, sofrido, desencarnaram. Outros foram entubados e restituíram a condição de vida e seguiram. É o tempo de cada um.
está dentro de uma programação, desde que eu fiz a minha parte. Porque tem isso também. Eu busquei ou eu cuidei? Tem essa diferença. Isso lá no plano espiritual é que eles vão saber, que vão definir isso lá, com esses que desencarnaram. Mas esses desencarnes coletivos têm um fim útil, principalmente agora nessa pandemia, em que não é uma parte do planeta, é todo o planeta, passando pela mesma expiação. Para acordar para a luminosidade que Deus vem nos oferecendo e que a gente está com os olhos fechados como cegos que não queremos ver. Sair da rotina dessa vida materialista e viver como homens no mundo e não como homens do mundo. Porque aí, se vivermos como homens do mundo, vamos passar existências distraídos, curtindo, vivendo de tudo que é bom e do melhor, né? Nós estamos, as questões morais estão em queda, né? Nós estamos vendo aí em todos os pontos, em todas as questões, em todos os aspectos sociais. Ah, mas é só lá. Não, é lá e cá, porque a gente também faz, talvez em tamanho menor, porque não pode fazer maior. Mas nós estamos num arrastamento, a moralidade está sendo arrastada, está sendo consumida e está adoecendo a todo mundo. Então, esses espíritos, quem garante que muitos deles já não estão naquela seleção aqui, ó, que os tempos marcados por Deus são chegados? Quem garante? Quem garante? Os exilados de Capela, olha que eu fiquei falando neles e não falei, né? Foi um exemplo, né? O planeta chega num patamar que ou a gente acompanha a evolução proposta por Deus, ou a gente vai precisar repetir de ano. A gente não vai se atrasar. A gente vai repetir de ano. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Foram para um planeta, foram levados para um planeta que estava dentro do padrão vibratório deles, das condições evolutivas deles, que, de alguma forma, aqui no país mesmo, né, no planeta Terra, por exemplo, é no planeta Terra mesmo, que o que aconteceu? Foi produtivo, porque eles trouxeram o conhecimento, até da inteligência que eles tinham, né? Mas a nível do planeta que eles estavam aquém. Não acompanharam, não conseguiram acompanhar. É como um aluno na turma, na sala de aula, né? Está estudando, o professor está lá explicando, está lá orientando, e toma daqui, toma de estudo dali, explica da acolá. Não consegue. No final do ano, o grupo vai e fica lá 3, 4, 5, tendo que refazer o processo todo de novo. Mas não quer dizer que eles não tenham competência. Pode ser numa ou outra matéria que eles não se saíram bem. Pode acontecer. E os exilados, é um exemplo muito grande para nós. E quem garante que esses espíritos não estão indo para outros planetas, para outras casas do Pai, mais evoluídos, ou talvez menos, mais dentro da vibração do campo mental e de evolução de cada um. Ou passando pelo processo natural e retornando, mesmo aqui no planeta Terra, talvez, sabe-se lá, o que foi que aconteceu lá atrás, que eles precisaram passar por essa dor. E que nós estamos aí assustados, amedrontados, de sermos um desses que viveu essa dor aí, por mais que a gente diga, não, tudo bem, não. E aí não temos mais, olha o que é mais importante de tudo, essa falta do contato, essa falta da vida social, a liberdade do ir e vir, olha só. Foi um ano inteiro, está sendo um ano inteiro de lição. Uma lição longa.
E vai durar mais um pouco ano que vem. Um ano inteiro de lição, de valorização da liberdade, de valorização do amor ao próximo, do contato, do aconchego, da troca afetiva. Olha só o quanto. E o quanto nos faz pensar da nossa fragilidade física. Eu tenho que cuidar do meu físico, mas eu preciso exercitar a evolução de mim mesma como espírito. Isso é um despertar. E ainda aqui na Gênesis, capítulo 18, né? Na Gênesis, tem um outro trechinho muito importante que diz assim: a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo um movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. E isso já está acontecendo. Nós estamos dormindo no ponto, já está acontecendo. Como que os tempos determinados por Deus são chegados. A transição para aqui do planeta já está ocorrendo. Esses movimentos tempestuosos e que chegou a esse máximo do máximo que estamos vivendo agora, é para pensar e repensar. É para pensar e repensar, né? O amor, a começar por nós mesmos, mas não o amor egoísta, o amor do respeito, amor a nós mesmos, respeito a mim mesma, respeito ao meu corpo, respeito aos meus ideais, respeito às minhas intenções, respeito e mais respeito. Utilizar do meu livre-arbítrio, que agora nós estamos limitados ao uso do livre-arbítrio. Vai fazer, mas você pode, que limitado, eu faço o que eu quero. Faz, pode fazer. Pode fazer. Agora, tudo tem um preço. Toda ação vai promover uma reação igual ou contrária. É a lei, está na lei. Não tem como. A minha maturidade emocional, espiritual, sou a dona, ninguém pode pensar por mim, fazer por mim. Então, já está, as novas gerações de espíritos, quer dizer, vão ficar. Então, esse povo todo que está encarnado nunca mais, né? Vai ser levado lá para outros planetas, nós não estamos fora daqui. Não, mas está vindo novos espíritos, mais moralmente preparados, né? Inteligentes, para retemperar, olha como ele usa o termo, retemperar em fonte mais pura, para a gente retemperar. Alguns vão seguir, outros vão ficar, porque estão em condições, dentro de um nível do planeta, a somar com esses novos que vão chegar e vão fazer essa mudança, essa transição dentro do planeta. E é isso que a gente precisa estar atento, né? No sentido moral, porque da inteligência, olha as asas. Inteligência nas alturas. A moralidade não está conseguindo acompanhar. Né? E quando que a inteligência favorece a moralidade? Por que a inteligência favorece a moralidade? A inteligência favorece a moralidade porque a inteligência nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz avaliar, né? Estamos fazendo isso? Não, porque eu não estou interessada, eu quero curtir aqui as minhas férias de encarnado. É isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Então, eu estou indo para a praia, pode estar a pandemia rolando, não me importa, eu quero ir para a praia, estou viajando. Já liguei aí, não quero nem saber e estou vivendo. Olha o livre-arbítrio, olha o cuidado com o seu corpo, olha o respeito ao próximo, como é que está isso? Né?
E interessante, né, que dentro nesse mesmo capítulo, Kardec fala da nova geração de espíritos que estão chegando, que estão renovando, né? Ou a gente assume a nossa rédea da responsabilidade, né? Da responsabilidade com o bem nosso e do próximo, ou a gente utiliza as máximas do Cristo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, faça com o outro que gostaria que ele fizesse. Gente, não precisa mais nada. Só essas duas colocações. Amar ao próximo como a ti mesmo. Faça ao próximo o que gostaria que ele fizesse. Faça dessa. Vai acabar o egoísmo, as maldades. Olha quantas turbulências, eu não estou falando só no campo da pandemia, não. A gente está aí vendo coisas do arco da velha, pessoas fazendo absurdos, a violência está enorme, né? A agressividade, moral em cima de crianças, tantos preconceitos, tanta coisa, tanta desumanidade que a gente ainda está vivendo. O que é isso? Há quanto tempo? Eu anotei em algum lugar que há mais de não sei quantos bilhões de anos que já estamos na condição hominal. E aí? O que a gente está fazendo aí nesse processo? Né? E o que eu faço com... mas eu sou espírita, né? Eu sou espírita, né? Eu estou seguindo, assisto as palestras, eu vou à casa espírita, eu faço os trabalhos sociais. Não. A doutrina espírita, eu vou falar algo que eu sinto, pessoal. Para mim, que veio de internato de freira, né? Para mim, que me colocou um Jesus muito distante, e eu não consegui entender esse tal de Jesus. Eu fui entender Jesus na doutrina espírita. E a doutrina espírita nos ensina que todas essas informações trazidas pelos espíritos, que nos favorece tanto as reflexões íntimas, né? Todas essas reflexões que os espíritos trazem é para colocar na nossa vida, dentro de nós, na nossa prática, que é de acerto. A aprendizagem é um insight, é acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Momentos eu acerto, momentos eu erro, dou 2 passos para trás, vou de novo, não tem coitado de mim, vamos caminhando. O processo é esse, né? E aí, o que acontece nesse processo? O que acontece é que Jesus, com a doutrina espírita, colocou Jesus próximo de nós, da nossa realidade, na nossa vida diária, junto aos próximos que convivem conosco, junto a essa realidade do mundo. Então, Jesus está no mundo, vivendo diante de nós nas circunstâncias do mundo. Mas precisamos perceber Jesus nas circunstâncias do mundo. O que a gente pode contribuir com Jesus? Somos apóstolos ou não somos os apóstolos do Cristo do século XXI? Podemos ser os apóstolos do Cristo do século XXI. E divulgando seus ensinamentos, sabe como? Através dos exemplos. Através dos exemplos, não só das palavras. As palavras ajudam, mas através dos exemplos, da prática diária, onde nos mínimos detalhes, onde não tem holofote, só você e seu guia espiritual que está vendo. Você ali praticando a sua parte de contribuição com o seu semelhante e consigo mesmo, se amando e se respeitando, e amando e respeitando o próximo. Assim a gente vai conseguir cada vez mais fluir e liberar-se dessa prisão, né? Dessa limitação e chegar e galgar a novos planetas e libertos de tantas vicissitudes. É por aí, mas é preciso ter vontade e saber bem utilizar o livre-arbítrio.
Eu acho que nós chegamos no nosso tempo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço profundamente o Evandro de João Pessoa, a nossa querida Janaína, a Ilde, que me apoiou tanto, me ajudou tanto para a gente se acertar aqui no vídeo, né? Que Deus abençoe toda a equipe de vocês, profundo carinho, e um dia, quando tudo isso aí passar, eu irei estar com vocês pessoalmente, com muita alegria. Então, vamos à nossa prece? Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, amigos espirituais da Casa de Leon Denis, da equipe do Grupo do Ivan, que possa abençoar, Senhor, a cada um de nós aqui presente e abençoar também as nossas famílias, os nossos amigos e todos aqueles, Senhor, que nesse momento precisa da sua paz, da sua harmonia e do seu equilíbrio. Olhai pelo nosso planeta, Senhor, não só pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, nossa casa maior. Ajuda-nos, Senhor, profundamente a conseguir colocar cada dia mais em prática tudo o que a gente fala diante das pessoas, diante dos familiares, diante dos amigos e diante da vida, Senhor. Que nós possamos perceber você na nossa vida diária, no nosso dia a dia, junto aos nossos semelhantes. Que tu possas, Senhor, assim eu peço do fundo de minha alma, que você possa, Senhor, abraçar a todos nós com muito carinho, como você sempre faz. E os guias espirituais de cada um de nós. Obrigada, Jesus, muito obrigada, gratidão por mais essa oportunidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus.